O padre morreu exatamente como ela disse que morreria. Não de doença, não de acidente, de um infarto fulminante às 14h17 de uma terça-feira, enquanto tentava queimar os registros do exorcismo que havia realizado 48 horas antes. Maria do Carmo, com seus 14 anos e seus olhos que já não pareciam dela, havia previsto até o minuto. E o padre Antônio, homem de 67 anos, 40 deles dedicados à igreja, nenhum deles preparado para o que encontrou naquele quarto em Minas Gerais, havia riso. Um riso curto, nervoso, o tipo de riso que homens fazem quando ouvem algo que não podem processar. Ele não riu depois. Em 1973, no interior de uma cidade que não vou nomear porque algumas comunidades ainda protegem seus mortos e seus vivos, uma menina começou a falar. Primeiro em português, mas com uma voz que não era sua. Depois em línguas que nunca havia ouvido. Depois em línguas que ninguém na sala conseguia identificar, até que um professor de latim local, trazido contra sua vontade, reconheceu o que estava sendo dito ao contrário. Palavras sagradas, invertidas, como se a entidade dentro dela estivesse vomitando a língua da igreja de trás para frente. E isso foi apenas o terceiro dia. Vamos reconstruir o que aconteceu. Não com especulação com os registros que existem, com as gravações que sobreviveram, com o testemunho de Dona Zilda, hoje com 80 anos, que na época tinha 27 e era a empregada da família, a única que ficou, a única que ouviu tudo, viu quase tudo e que ainda 5 décadas depois não consegue dormir sem uma luz acesa. Maria do Carmo era filha de agricultores. Pessoas simples, devotas, do tipo que vai à missa todo domingo e confessa toda primeira sexta-feira. Não eram supersticiosos, essa palavra que usamos para descartar quem vê o que não deveria ver. Eram normais, e a normalidade deles, como acontece com frequência, foi exatamente o que as tornou vulneráveis. O primeiro sinal veio em forma de sono. Maria dormia 14, 15 horas por dia. Acordava apenas para comer e mesmo assim pouco e para ir ao banheiro. Quando acordava, parecia não reconhecer a própria mãe. Chamava por nomes que não existiam na família. Dona Severina, ela dizia, senhora não deveria ter aberto a porta. Ninguém sabia que porta. Na segunda semana, o sono virou vigília. Maria ficava acordada a noite inteira, sentada na cama, encarando a parede. Quando questionada, respondia em frases que não tinham início nem fim. Ele está aprendendo a minha voz, ela disse uma vez. Onde souber usar direito, não vou mais conseguir falar. Você conhece esse medo? Não o medo de algo externo. O medo de ser substituído dentro da própria pele. A família chamou um médico, depois outro. Depois um psiquiatra da capital, que passou 3 horas com Maria e saiu sem diagnóstico. Não é esquizofrenia, ele disse. Não é psicose. Não é nada que eu reconheça. E acrescentou, quase para si mesmo, ela sabe coisas que não deveria saber. Sobre minha mãe. Sobre meu filho que morreu. Ninguém na cidade sabe dessas coisas. Jaibe. Havia um padre na cidade, não o padre Antônio. Ainda, mas outro, mais jovem, mais certo de suas certezas, que sugeriu que a família levasse Maria para um hospital psiquiátrico em Belo Horizonte. Histeria coletiva, ele chamou. Sugestibilidade religiosa em adolescente. Fascinante como ele usou tantas palavras para dizer, não quero me envolver. A igreja às vezes funciona assim. Primeiro diagnostica, depois desaparece. Ou melhor, nunca aparece de verdade. O terceiro mês trouxe o que a família descreve como a mudança. Maria não estava mais presente. Algo estava usando seu corpo como roupa. E essa coisa, essa entidade, essa presença, ele que ela havia mencionado começou a demonstrar preferências. Odiava água benta, não a temia, odiava. Fazia Maria cuspir quando alguém tentava aspergir. Odiava imagens de santos. Virava-as de costas com movimentos que não eram seus rápidos demais, precisos demais, como se conhecesse a casa melhor do que quem a construiu, e então vieram as línguas. Asterisco, asterisco, ponto 1, destruir o rótulo, asterisco, asterisco, vamos falar sobre o que não era. Não era epilepsia. Epilepsia não permite fala coerente em múltiplas línguas. Não permite conhecimento de segredos familiares de estranhos.
Não permite previsões que se concretizam em 48 horas. Não era transtorno dissociativo de identidade. Salters de TID não falam línguas que o paciente nunca ouviu. Não tem acesso a informações sobre pessoas que nunca conheceram. Não causam levitação e sim, havia testemunhas, inclusive Dona Zilda, que viram Maria flutuar alguns centímetros acima da cama. Não muito. O suficiente para os lençóis não a tocarem. O suficiente para ser impossível. Não era fraude. Não por 14 meses. Não com múltiplos exorcistas. Não com gravações de áudio que mostram mudanças vocais impossíveis de soprano infantil a baixo grave em frações de segundo. Sem distorção eletrônica, sem edição. As fitas cassete, preservadas por uma universidade que não vou nomear, ainda existem. Ainda assustam quem as ouve. O que era então? Ponto 2 revelar a verdadeira origem no contexto do exorcismo católico e o padre Antônio, quando finalmente foi chamado, seguiu o ritual de 1614, o asterisco rituale Romanum asterisco, palavra por palavra a categorias. A igreja não fala em possessão genericamente. Fala em asterisco obsessão asterisco, influência externa, asterisco opressão asterisco, ataque físico e asterisco possessão asterisco completa vírgula controle do corpo e da voz. Maria do Carmo estava no terceiro estágio, e algo mais, porque além da possessão clássica às vozes múltiplas, a força sobre-humana, a aversão ao sagrado, havia elementos que o ritual de 1614 não cobria. A previsão. Conhecimento de mortes futuras. A capacidade de ver, através de pessoas, de ler seus segredos mais íntimos, como se estivessem escritos na pele. Na tradição de Umbanda e Candomblé, isso tem nome, asterisco incorporação de Exu asterisco. Não o Exu mensageiro, trapaceiro, destruidor de caminhos, mas Exu na sua forma mais antiga, a entidade que conhece todos os segredos porque está em todos os caminhos. Na linha do Oriente, das entidades de fogo e fumaça, isso seria atribuído a asterisco Jimbarué, asterisco vidente, o que revela o oculto. Mas há uma diferença crucial. Em incorporação mediúnica, o médium cede voluntariamente. Maria não cedia, Maria estava ausente. Algo havia tomado. Ponto 3, a câmera virada, jibe. Há um tipo de acadêmico muito comum em departamentos de psicologia, muito raro em terreiros de Umbanda que acredita que se você pode explicar algo com trauma infantil, você não precisa considerar outras explicações. Eles ouviram as gravações de Maria falando latim ao contrário, 7 línguas diferentes, prevendo a morte do padre com precisão de minutos, e concluíram que ela devia ter ouvido muita missa na infância. A capacidade de uma menina de 14 anos em Minas Gerais, em 1973, de aprender fluentemente 7 línguas incluindo aramaico, que o padre Antônio reconheceu apenas por exposição religiosa, é um feito que deveria ter mudado a pedagogia mundial. Estranho que não mudou. Ponto 4 nomear a inteligência o que habitava Maria do Carmo não era aleatório. Ele tinha objetivos. Preferências. Horário sempre mais ativo entre 3 e 4 da manhã, o que na tradição de exorcismo é chamado de Hora das Bruxas, mas que em outras tradições é simplesmente quando o véu é mais fino. Ele respondia à provocação. Quando o padre Antônio, durante o segundo exorcismo, desafiou a entidade a revelar seu nome, ela riu. Uma risada que saiu de 4 gargantas, simultaneamente uma grave, uma aguda, 2 no meio, e disse: Eu tenho 7. Você não conseguiria pronunciar nenhum com essa boca de barro. Barro. A palavra que o Alcorão usa para descrever a criação dos humanos. A palavra que a Bíblia usa no Gênesis. A entidade conhecia suas escrituras. Invertia-as, zombava delas, mas conhecia. Isso não é comportamento de doença mental. Doença mental não tem agenda teológica. Não brinca com simbologia sagrada de múltiplas tradições. Não demonstra prazer. Ponto 5 distinguir assombração de possessão aqui está onde até crentes erram. Confundem o que aconteceu com Maria com mal assombro, com espírito perturbado, com egum perdido. Não era. Assombração é presença externa. É algo que está lá fora, tentando entrar.
A casa pode estar assombrada. A árvore, o poço, o quarto dos fundos. Mas a pessoa permanece ela mesma, apenas influenciada, oprimida, assustada. Pode ser invasão. É algo que está asterisco aqui, dentro asterisco, usando que você tem sua voz, sua memória, seu corpo como instrumento próprio. Maria não era influenciada. Maria estava ocupada. Cada palavra que saía de sua boca em latim, em aramaico, naquela língua que ninguém conseguiu identificar, era uma palavra que ela não pensou, que ela não sabia, que alguma coisa pensou por ela. E quando o exorcismo falhou porque falhou, não vou mentir para você, o ritual de 1614 não foi suficiente, a entidade não se foi. Ela apenas recuou, esperou, mudou de tática, porque é isso que a inteligência faz, adapta-se. Asterisco, asterisco, mudança uma substituição de vocabulário. Asterisco, asterisco, pare de chamar isso de caso de possessão. Essa frase já assume que você sabe o que está vendo. Que o fenômeno se encaixa em uma categoria confortável, tratável, exorcizável. Chame pelo que é. Asterisco, invasão de consciência, asterisco. Tomada de território. Uma entidade que encontrou uma porta aberta e portas se abrem de muitas formas. Trauma, sim. Mas também curiosidade sem proteção, brincadeiras com o oculto, ou simplesmente a vulnerabilidade de ser jovem e sensível em um mundo que não acredita em proteção espiritual. Quando você muda o vocabulário, muda a relação. De espectador para defensor, de quem observa para quem protege. Asterisco, asterisco, mudança 2, a auditoria do ambiente, asterisco, asterisco, a possessão de Maria começou com sono, com estranheza. Com a sensação de que algo estava aprendendo a usá-la. Audite seu próprio corpo da mesma forma que auditamos casas, onde você não é mais você. Quais momentos suas palavras soam estranhas aos seus próprios ouvidos? Quando você olha no espelho e há um atraso microsegundo entre seu movimento e a imagem que retorna. Esses não são sinais de possessão, são sinais de que a porta está sendo testada. Asterisco, asterisco, mudança 3, o protocolo de resposta asterisco, asterisco, quando você sentir não imaginar, sentir que algo está tentando usar você como usou Maria, há duas frases que funcionam melhor do que qualquer oração genérica. Primeira, asterisco, eu sei quem eu sou, asterisco não como afirmação vazia, como âncora. A entidade dentro de Maria sabia coisas sobre outras pessoas, mas não conseguia responder quando questionada sobre a própria identidade de Maria. Falava asterisco dela asterisco, nunca asterisco como ela asterisco. Segunda, asterisco este corpo é meu por nascimento e por escolha. Asterisco não por propriedade por presença. Você está aqui, você sempre esteve. E isso, paradoxalmente, é mais difícil de contestar do que qualquer argumento teológico. Asterisco, asterisco, mudança 4, a declaração de testemunha asterisco, asterisco, Dona Zilda, aos 80 anos, ainda declara o que viu. Não para convencer céticos, ela sabe que isso é impossível, mas para manter sua própria sanidade. Eu sei o que ouvi, ela diz. Eu sei que Maria flutuou. Eu sei que o padre morreu como ela disse. Eu sei que quando ele morreu, a voz dentro dela riu. Não Maria, a voz. A declaração de testemunha não é para os outros, é para você. Para que quando a dúvida vier e ela virá, porque é mais confortável duvidar, você tem algo sólido. Uma linha na areia. Asterisco eu sei o que vi. Asterisco Maria do Carmo vive hoje. Não vou dizer onde. Não vou descrever como. Algumas pessoas, quando são tocadas pelo que ela foi tocada, não sobrevivem não fisicamente, mas na capacidade de viver no mundo comum. Outras sobrevivem, mas nunca mais são as mesmas. Ela é uma sobrevivente, mas sobrevivência, nesses casos, tem um preço. Ela não fala sobre os 14 meses. Não reconhece as vozes das fitas como suas. Não visita igrejas. Não olha para paredes por muito tempo. O Padre Antônio, é claro, não sobreviveu. Seu infarto oficialmente foi causado por estresse. A igreja oficialmente não reconhece o caso. As fitas oficialmente não existem, embora qualquer pesquisador sério que queira ouvi-las possa encontrá-las, preservadas em condições que não vou revelar, por pessoas que não vou nomear. O que resta é o padrão. O que resta é a pergunta. Porque o que aconteceu com Maria não é único, é apenas o mais documentado.
E documentação, em casos de possessão, é rara não porque os casos sejam raros, mas porque as entidades que os causam aprendem, adaptam-se, evoluem. A pergunta que fica a única que importa não é se você acredita em Maria do Carmo, é se você já sentiu algo tentando usar sua voz, dizer palavras que você não pensou, fazer escolhas que não parecem suas. Porque se sentiu, já sabe. A porta está sempre aberta. A única questão é quem está do lado de fora, esperando que você convide a entrar. E quando você convida por descuido, por curiosidade, por arrogância, não há exorcismo que feche o que se abre. A voz na fita, a última voz que não era de Maria, disse isso melhor do que eu poderia. Disse ao padre Antônio, no último exorcismo, quando ele já sabia que morreria, asterisco vocês pensam que me expulsam. Mas eu sou o convidado. E convidados, padre, nunca são expulsos. Apenas esperam ao próximo jantar. Asterisco a fita termina aí. O padre morreu 48 horas depois. E Maria, a verdadeira Maria, a que existia antes, nunca mais riu.